Senhores, então aí, um complemento, né? De novo, isso se enquadra talvez em mais um daqueles temas que eu parcialmente concordo com o que é eventualmente dito, né? Eu vi ali dois argumentos, um em relação, acho que foi ao Lucas Claro, acho que até jogou no coxa aqui, né? Ele, no Fluminense, acho que o Lucas Claro deu uma declaração que, no final não desistimos, não fugimos e tal, perdemos, mas não fugimos. Eventualmente, talvez falando da minha pessoa, no sentido que eu, eventualmente, já houve situações que eu realmente fugi de outras pessoas que eu achei que me provocariam durante muito tempo. Né? E deixa eu pegar um negócio aqui. Perdão. Apenas um complemento, né? E daí, esse é um complemento. Outro complemento foi que eu vi alguma coisa falando um daqueles dos membros da família Grace, eu nunca não sei o nome, porque são vários, né? E aí tá, cara. Até eles estão talvez me respondendo agora, e esse argumento eu vou usar depois. É uma família que eu acho que até é respeitável, tá? Eles têm um comportamento interessante em relação à questão do jiu-jitsu e tal, eles influenciaram muito, de certa forma, não o UFC, o mundo da luta em geral, né? E acho que a família ali tem bons lutadores e tal. E eles mesmos se treinam e tal, é bem interessante, eles mesmos se acompanham em ser auxiliar ali na hora da luta do UFC e tal. De ficar ali no ringue, não ringue, como auxiliar ali no treino, ficar ali fora para auxiliar a pessoa da família deles que está ali lutando, ou mesmo outros lutadores que de repente pertencem à academia deles, ok. Acho isso muito respeitável. Eu sempre achei a postura deles muito estranha, porque eu sempre achei eles... Por mais que isso possa ser um sinal de vigilância, eu sempre achei eles meio... realmente dava a impressão que em alguns momentos eles estavam escondendo alguma coisa. Eu espero que eles não sejam... Posso estar totalmente errado, posso estar levantando a maior calúnia do mundo e pode ser uma tremenda de uma injustiça contra os gays. Mas eu espero que eles não sejam esses caras que eventualmente... Eu entenderia por que eles fazem isso se fizessem, né? Mas eu espero que eles não sejam aquele tipo de gente que está eventualmente tentando intimidar e não lutar contra a pessoa no máximo dela. Porque eventualmente se eu vou lá intimidar a pessoa de alguma forma fica, não só ofendida, fica de alguma forma desconcertada, aí o cara não vai dar o 100% na luta, porque ele está desconcertado. Então, entendeu? Então eu não sou esse tipo de pessoa, claro. No final você pode dizer, mas no final a pessoa pode ter um comportamento ok, mas estou dizendo assim, em relação à luta é ruim. Eu particularmente, eu acho muito ruim isso. Eu não acho que se deva, em relação a lutas, principalmente físicas, né, não se pode, ou pelo menos não se deve, usar nenhum tipo de tática de intimidação. A não ser que seja, eventualmente, entre aspas, uma coisa para promover o evento, que já seria meio errado. Mas pelo menos ali os lutadores meio sabem disso. Mas aquela coisa, às vezes se eu estou tentando intimidar o adversário, é óbvio que ele não vai dar 100% na luta depois, se eventualmente a minha intimidação der certo. Então eu não concordo. Espero que eles não sejam o tipo de pessoa que de alguma forma façam isso. Mas para mim eles sempre tiveram claro que eles sempre lutaram muito bem, mas mesmo quando eventualmente, em uma circunstância ou outra, algum representante da família Gracie acabou perdendo uma luta e tal. Mas eu sempre achei a postura deles muito esquisita. Porque eu acho que eles a impressão que dá é que eles, não é só pelo jiu-jitsu, alguma coisa eles sabem mais do que o adversário. Então a impressão um pouco que se passa é que muitas vezes eles não lutam contra o adversário 100%. Porque de alguma forma eles passam, não é só uma segurança da luta, é uma segurança de que eles sabem alguma coisa que o cara não sabe. Então eles ganham com alguma coisa extra em relação à luta. Né? Então isso eu acho um pouco injusto, porque o outro cara, coitado, o cara não tem, vamos supor entre aspas, não que seja o caso da família Gracie, pode ser que eles não façam isso. Mas não é todo lutador que tem conhecimento evangélico. Então aí tá, essa é a questão. Algumas pessoas já vão ter essa segurança do que eles podem ou não podem fazer. Não é todo lutador que tem. Mas ok, isso não impede que uma luta seja justa, ou seja, a luta realizada. Né? Mas assim, eu sempre achei muito estranho. Né? Espero não estar certo, espero estar errado em relação à família Gracie, que eles não tenham esse tipo de atitude, né, em relação aos demais. Eu mesmo, em relação a qualquer conhecimento evangélico, pelo menos eu tento, mesmo com conhecimento evangélico, não intimidar ninguém. Eu tento deixar a pessoa o mais à vontade possível, e não para enganar. Agora, posso estar cometendo uma tremenda calúnia aqui, não quero acusar ninguém, não conheço a família Gracie,
quero acreditar sim que eles são boas pessoas, que eles não intimidam ninguém, que eles lutam fair and square, justo, sem nada, só luta, eles representando o estilo e a técnica deles, contra os adversários. E eles não venham com uma pompa no sentido de nós sabemos, nós temos aqui uma segurança eventualmente espiritual que eventualmente os outros não têm, e o outro coitado, claro que o outro vai ser arregaçado. Então não adianta. Porque até dentro do ringue eu até não posso falar muito. Mas a impressão que dá é que eles tentam causar essa imagem da família Gracie por fora, que até é uma imagem interessante, e aí outro cara nunca vai ter chance de fazer nada. Ou, eventualmente, vai ter que ser obrigado também a aprender jiu-jitsu ou jiu-jitsu brasileiro. Mas ainda com a respeitabilidade aos Gracie aí. Né? Eu não concordo. Inteiramente, daí, com base nesse argumento, eu não sei o nome do sujeito, um dos Gracie falou que em uma luta dele, ele enfrentou aqui o Ken Shamrock, né? E daí o Ken Shamrock, vamos dizer, estava perdendo a luta para um membro da família Gracie, que aplicou ali o jiu-jitsu e tal. E daí esse Ken Shamrock desistiu e depois ele tentou atacar de volta o cara. Né? Então ele queria lutar de volta, talvez como isso de alguma forma representou a mim. Eu acho que não, ninguém não faria. Bom, então o primeiro argumento é, eu fui lançado em competição. Eu não entrei numa competição que eu, vamos dizer, desejei ter entrado e, na minha visão, eu nem tinha entrado. Eles simplesmente bateram sem eu entrar em competição. Então, é um pouco diferente. No final, em relação ao que eu só poderia responder, é apenas aquilo que eu sei. Coisas que eu não sabia, que eu não tinha como responder, mas que eu sei que eram a meu respeito, muitas vezes eu não respondia justamente porque eu não tinha condições, eu não sabia exatamente se a pessoa está falando a verdade ou se não está, mas eu sabia que o comentário era indireto em relação a mim. Não poucos argumentos que eventualmente lançados contra mim passaram-se meses até eu descobrir por que a pessoa estava errada. Ou seja, veja, eu não sabia se o argumento era certo ou errado. Então é a mesma coisa. Como se eu não tivesse entrado na luta e a pessoa aplicou um golpe em cima de mim que eu não posso me desvencilhar. Então é isso que aconteceu. Como se eu declarei guerra ao mundo e eu declaro, vamos dizer, ou guerra aos ocultistas, vamos dizer assim, sem ter condições de enfrentar. Quer dizer, não tem sentido. No máximo que eu poderia responder é o que eu sei que é errado. Fora isso, eles lançaram argumentos que eu não sabia se eram verdadeiros ou falsos. Então, eu não tinha, pelo menos naqueles instantes, condições de dizer se aqueles argumentos eram verdadeiros ou falsos. Eu não era, talvez, tão apegado a Deus a ponto de buscar todos os argumentos para ver se na Bíblia aquilo faz sentido. Até porque eu não sei nem se eu teria ânimo para isso. Eu teria que ser uma pessoa muito intelectualizada ou muito amante da sabedoria para fazer isso aí. E não era o meu caso, evidentemente. E no argumento do Ken Shamrock, né, se aplicável à minha pessoa, é apenas uma meia-verdade. O que acontece? Houve situações em que eu realmente desisti. Só que aí que está a grande questão. Eu eventualmente desisti em alguns ministérios da igreja, só que eu não sabia que eventualmente o ocultismo deu continuidade àquela luta específica que eu havia iniciado na igreja. Então eu não sabia disso. Eventualmente quando eu respondi ao Olavo de Carvalho, a Globo, seja lá quem for, eu não sabia que eles estavam pegando aquela luta e agora estão trazendo para o YouTube a mesma luta. Não, para mim eram lutas diferentes. Uma coisa é Globo, outra coisa é Olavo de Carvalho, outra coisa é Nando Moura. Em alguns momentos respondi conjuntamente ali, o Nando Moura, o Lúcio Campos e tal. Mas para mim era luta com cada um. Eu não sabia que era uma organização, todos eles. Eu não sabia disso. Para mim era uma luta separada a cada qual. Então começa aí. Né? Já houve situações que eu fugi, mas aqui no YouTube, até onde eu lembre, eu não exatamente fugi. Às vezes eu não tem alguns vídeos que eu não assisto porque eu não quero me irritar. Ou às vezes porque alguns argumentos eu acho muito estúpidos e eu não vou responder alguns argumentos que eu acho que, tipo, tem argumento que a única coisa que eu posso dizer é, isso não é verdade. Então eu não tenho muito argumento para dizer que o argumento é falso. Né? Porque é uma coisa muito irrelevante. Então, eu não fujo, né, tecnicamente. Então, e na igreja houve situações que eu fugi, mas eu não sabia que aquela batalha continuou. Ou aquela luta continua, enfim. Eu não sabia disso. Por exemplo, eu lutei até institucionalmente, em alguma medida, contra a Globo. Como contra a Globo. E eu não sabia que se tratava da mesma instituição. Não, peraí. Aquela luta, eu lutei até institucionalmente como contra a Globo. Com instituições do porte da Globo, e não sabia que se tratava da mesma luta. Eu não sabia disso. Tanto a Globo, eu não sabia. Mas os ocultismos estão de alguma forma conectados, linkados. Mas eu não sabia que a Globo estava dando continuidade à luta da igreja. Às vezes eu trouxe alguns argumentos da igreja apenas para complementar o que eu já tinha vivido. Mas para mim era uma luta diferente. Né? Tanto que eu falei aqui, em alguns momentos até falei, uma coisa é os pastores respondendo. Agora o pessoal
da internet, não sei exatamente se são as mesmas circunstâncias que vocês estão falando. Em algum momento, foram até citadas coisas que eu havia eventualmente feito na igreja, que eu achei que eram argumentos referentes a coisas que eu havia feito na igreja. Mas até esse momento eu não sabia que vamos dizer, pessoas eventualmente da Globo ou até da Bandeirantes, alguma coisa, eles estavam dando continuidade à mesma luta. Quando eles fizeram referência a alguma coisa que aconteceu na igreja, eu falei, eles estão falando de coisas do passado. Ou seja, durante muito tempo eu não sabia disso. Eu não sabia. Quando eventualmente eu respondi o Lúcio Campos ou Olavo de Carvalho, eu estava respondendo eles. Eu não sabia que eventualmente seria a mesma instituição ocultista ou de outras instituições ocultistas que estariam se conversando. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois, quando alguns argumentos começaram, peraí, parece que eles estão falando do meu passado. Então, assim, isso foi depois, não foi uma coisa no início. Né? Não foi assim. Eu achei que nem era por causa da igreja que eventualmente estariam me respondendo. Apenas porque estariam me respondendo porque eu estava fazendo vídeo no YouTube. Não porque algum dia na igreja eu briguei com algum pastor ou alguma coisa assim. Então não é essa a questão. Não se tratava da mesma luta. Ou mesmo contra outras pessoas, no caso. Como eu falei, o Olavo de Carvalho, não foi só institucional, como o Olavo de Carvalho, Dano Moura, aqui mais. Daí o Neto, falei o Casagrande, no momento a Renata Fã, Monark. Para mim, como eram instituições diferentes, eram lutas distintas. Eram lutas distintas. Eu não sabia. Mas o Alex fugiu. Tá, mas eu não sabia. Né? Eu fugi de uma luta, mas das outras eu não fugi. No YouTube, que eu saiba, realmente eu não fugi nenhuma. Né? Outra que eu achava é que as distintas instituições ocultistas, ou mesmo não tão ocultistas assim, não necessariamente manteriam contato entre si contra mim. Eu não sabia que entre aspas, talvez no mau sentido, mas eu não sabia que eu era de ligação. Eu fiquei sabendo depois. Falei, tá, mas eu não era, nem era a minha ideia. Eu eventualmente, a ideia no meu canal no YouTube, eventualmente seria continuar assim uma pregação e eventualmente responder pessoas que eu achava que estavam erradas. Então a ideia era continuar uma certa pregação que eu não faria mais lá por excesso de perseguição. Eu não sabia que isso ia se transferir para cá. Eu não sabia. Acabou acontecendo. E depois aconteceu de uma forma diferente, que eu não sabia que estava dando continuidade na luta da igreja. Depois de um tempo eu imaginei. Ou, em alguns momentos eu não tinha certeza, eu supus. Depois ficou uma coisa, peraí, se eles estão falando que eu fugi, é porque eles estão continuando a luta lá. O que eu realmente não sabia. Né? Fiquei sabendo dias, semanas depois. Né? Ou pelo menos dava a impressão. Mesmo talvez antes, vamos dizer, semanas depois, talvez um pouquinho antes disso, eu cheguei talvez eventualmente a supor, mas ainda sem ter certeza. Né? Então, vídeos depois que eu fui, não, eles estão continuando a luta lá. Então no final, totalmente eu não fugi, né? Porque eu estou continuando a luta aqui. Vocês continuaram, então eu só fugi na questão da igreja, mas vocês estão continuando a mesma luta aqui. Só que eu fugi lá. Né? Então já que é a mesma luta, então nós estamos aqui. Agora eu já, pelo menos em relação a boa parte dos argumentos, eu acabei concluindo a luta. Né? Então, olha o YouTube aí. Olha o YouTube ajudando aí. Valeu, YouTube. Obrigado, YouTube. Ajudou aí, obrigado, ajudou nós. E no final, o que parece ter ocorrido. Quer dizer, eu não sabia disso. Seja as instituições ocultistas ou as não ocultistas, elas estariam de alguma forma linkadas contra mim. Eu não sabia disso. E outra, eventualmente, o meu plano era continuar no YouTube pregando ou respondendo os outros. Então a ideia também seria uma certa pregação evangelística de informações bíblicas, seja Velho ou Novo Testamento. Então é essa a questão. Então, apenas para complementar o argumento do Grace ali, que se falou contra a minha pessoa, pode ser que não tenha falado contra a minha pessoa,